ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Até aqui, irmãos. Feche seus olhos nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai. Amém? Irmãos, o texto lido aqui nada mais é do que parte desse hino que já foi cantado. E eu tenho orado a Deus esses dias, e o Senhor tinha colocado no meu coração essa mensagem, qual eu traria no domingo passado. Mas nos últimos minutos, ou nas últimas horas que antecedeu o culto de domingo, o Senhor me deu a mensagem que eu trouxe para a igreja naquela noite. Foi de grande valia. E nesta mensagem que Abacuque, nessa oração que Abacuque faz ao Senhor, aleluia, ele começa a dizer ao Senhor que ainda que as coisas viessem a dar errado, preste bem atenção que ele fala do fracasso de uma colheita. Abacuque também fala de morte de animais. Abacuque chega a dizer que mesmo que a figueira não dê fruto, que a vide, ou seja, as parreiras não dê uva, e que a oliveira já não produza mais azeitona, e que já não tenha mais ovelhas no campo, ou que já não exista mais gados ou vaca nos currais. Todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Louvor maravilhoso, irmãos. Para a gente estarmos adorando, exaltando o nome do Senhor. É maravilhoso esse louvor, qual eles louvaram aqui, logo no início do culto. Agora, se você compreender o que estava acontecendo na época de Abacuque, e nós podemos então nessa noite contemporaneizar esta mensagem e trazer para os dias de hoje as aflições do povo de Deus, ou o questionamento que existe dentro da igreja ou na vida de cada cristão, nós vamos entender desde o capítulo 1 de Abacuque até o capítulo 3, onde existem 56 ou 57 versículos, se não me falha a memória. Nós vamos conseguir entender o que o profeta queria dizer para nós. O livro de Abacuque, irmão, nada mais é do que uma conversa do profeta com o próprio Deus. O capítulo 1, versículo 2, o profeta diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ele faz uma pergunta para Deus, porque na verdade Abacuque não conseguia compreender o porquê o povo que não era escolhido, ou o povo que não era conhecido como povo de Deus, estava passando um momento de sucesso, um momento de realizações, enquanto o povo de Deus, o povo escolhido, o povo ao qual diz que o Senhor amava, estava sofrendo. Abacuque não entendia como que o povo do Senhor estava sendo levado para o cativo, e não compreendia como o povo que seria tido como inimigo do povo de Deus estava vivendo um momento de prazeres. Abacuque não conseguia compreender, irmãos, como Deus age com indiferença. Ele estava pensando que Deus estava agindo com indiferença, de vendo então com que as pessoas maus vivessem momentos bons, enquanto os ímpios que estivessem vivendo um momento de
verdade. Que aquele povo que transgredia as leis do Senhor estava tendo sucesso. E o povo que obedecia o Senhor, em vírgulas, né? Estava vivendo um insucesso. Quem já não questionou a Deus desse jeito? O porquê, Senhor? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou pedir? Até quando eu gritarei violência, o Senhor não me socorre? Abacuque começa o capítulo 1 dizendo ao Senhor: até quando? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Quantos de nós que aqui estamos já não falamos isso com o Senhor? Até quando, Jesus? Até quando, Senhor, eu vou viver essa afronta? Até quando eu vou viver esse momento? Até quando eu vou continuar caminhando nesse deserto? Até quando eu peço algo e não me acontece? Quantos de nós já não fizemos essa pergunta ao Senhor? É lícito que se faça essa pergunta ao Senhor. Mas é maravilhoso em saber que o nosso Deus tem ouvido, Ele nos ouve, Ele tem olhos e também nos vê, Ele tem boca e nos responde. E no versículo, até o versículo 4, ele começa a dizer: a sua lei se afrouxa, as pessoas estão prosperando. Ele fala no capítulo 1 que o cavalo dessas pessoas era igual a leopardos, que tinham muita velocidade, ele não entendia. Mas no versículo 5 do capítulo 1 ele diz assim: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos. É Deus respondendo a Abacuque, tá? E admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contado. Deus começa a responder a Abacuque: Abacuque, tudo isso que está acontecendo está no meu controle, mas o que eu vou fazer por esses dias vai ser algo tão maravilhoso que as pessoas não vão acreditar quando você contar. O Senhor está falando de atos maravilhosos, irmãos. Para você que está procurando uma resposta nessa noite, o Senhor já te começa a responder que quando você contar dos benefícios que o Senhor fez na tua vida, pessoas não vão acreditar. Porque o povo que levava Israel cativo, Abacuque havia contemplado 2 deportações já do povo de Deus, ou seja, 2 investidas de Babilônia contra a cidade do Senhor. E por 2 vezes ele vê um povo sofrer, e ele não consegue mais compreender. Ele chega ao Senhor: mas o porquê, Senhor, que está acontecendo isso? Ele fala: o que eu vou fazer vai ser algo maravilhoso. Porque todos os exércitos, agora eu vou trazer para dentro do texto, todos os exércitos que investir contra a Babilônia, eles vão destruir, porque eles estão ao meu mandado. Existe circunstância que Deus permite na minha e na tua vida, não é para nos matar, não é para nos derrubar, mas é assim para nos preparar para aquilo que Ele tem para cada um de nós. Talvez hoje pessoas que aqui estão, como Danilo, ele talvez não consiga erguer 100 quilos no meio físico, mas se ele passar a treinar, daqui uns dias ele consegue levantar 100 quilos. Existe uma preparação para aquilo que nós queremos, ou para os objetivos que queremos alcançar. E quando Abacuque começa a fazer essas perguntas ao Senhor, e no capítulo 2, eu vou ler no texto, tá, irmão? Porque não tem tudo na memória. E no capítulo 2 ele diz assim: ó, eu vou me colocar sobre uma guarda, ou sobre uma torre de vigia, e eu vou esperar agora quando o Senhor me responder novamente. Abacuque está batendo tete a tete com Deus. E o Senhor, por mais uma vez, responde a Abacuque no versículo 2: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Ou seja, eu vou te dar uma visão, Abacuque, você começa a relatar ele sobre as tábuas, mas escreve uma letrinha bem bonita, porque tem uns crentes que tem uma letra que só Jesus. É para você escrever de forma para que as pessoas que passarem correndo, ainda que vão ver, porque essa visão vai se cumprir até o fim, e ela não vai tardar, mas certamente ela virá. Esquece desse ditado que é dito pelas pessoas que não têm intimidade com a palavra, que Deus tarda, mas não falha. O que o Senhor tem para mim e para você vai acontecer no tempo exato que Ele já tiver colocado dentro do seu coração. E o que Ele tem para você,
para mim, para você, vai acontecer no momento exato que ele propôs no coração dele, porque ela vai falar até o fim e não vai mentir, ainda que tardar, espere, porque certamente virá e não tardará. E Abacuque começa a entender, e o Senhor fala: eis que sua alma, versículo 4, se enche, ou seja, a alma do Nabucodonosor, a alma dos caldeus se inchava, porque achava que eles seriam pessoas mais fortes do que o povo de Deus. E depois a Bíblia diz assim: não é reta nele, ou seja, a justiça, mas o justo pela sua fé viverá. Eles vão se inchar, eles vão se vangloriar, eles vão achar que eles estão vivendo uma reta justiça, mas a minha justiça não está neles. Mas o justo tem que viver da fé. É necessário nós acreditarmos na palavra que o Senhor libera para cada um de nós, independente das condições. Abacuque tinha dito: olha, pode ser que já não tenha mais fruto na oliveira, ou seja, que o fruto da oliveira habita. Pode acontecer um momento, Senhor, Abacuque está falando com Deus, pode acontecer um momento que eu chego no curral lá, eu não vou encontrar mais vaca nenhuma, que eu vou para o campo, Senhor, não depare mais com os meus animais ou com minhas ovelhas. Senhor, pode ser que eu vou plantar o trigo e não vou colher, Senhor. Mas todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Chega de dizer que o Senhor não está te vendo, chega de dizer que o Senhor não está contemplando o teu sofrimento, você só está passando o momento da colheita de algo que você plantou. Quantas pessoas você viu sofrer e passar pelo mesmo momento que você está passando hoje, e você nunca agiu de misericórdia e nunca imaginou que isso poderia acontecer com você, e hoje o Senhor te responde: vai chupando essa manga. É momento de você suportar isso que você está passando, porque o justo vai viver da fé. O chupão dessa manga ficou por minha conta, porque o que o Senhor falou é muito dolorido. Está colhendo o fruto da desobediência, vou traduzir o que o Senhor pôs no meu coração. Teve pessoas que viu gente sofrer de não ter o que comer dentro de casa, e ser conivente com a circunstância. Tem pessoas que já viu gente sofrer e dizer: eu não tenho o que dar para o meu filho, não tenho o que dar para a minha filha, e foi conivente com a circunstância. E hoje ela tem que sentir na pele, para que o dia que o Senhor levantar novamente, haja como um cristão. O primeiro mandamento que nós temos que obedecer é o de Deus. Nós só podemos transgredir a lei dos homens a partir do momento que ela fere a lei de Deus. Mas nós temos medo de ser cristão na hora que temos que ser cristão. Certa feita eu vivi algo no meu trabalho, que era para falar algo a alguém, e me incumbiram esse algo. E eu disse assim: eu não posso fazer isso. E ele falou para mim assim: o meu líder, você não é pastor? O Senhor é maravilhoso na minha vida. A resposta que eu dei para ele: eu sou pastor da igreja. Aqui você é meu pastor. Aqui você que dá ordem, aqui é você que fala. Você não tem que terceirizar serviço, porque na igreja, quando tem que falar com alguém, eu falo com alguém. E disse mais para ele: aqui eu te chamo de Senhor, lá você vai ter que me respeitar, porque lá o líder sou eu. Carlão, você não tem jeito. Fala para Betel, qualquer dia eu vou lá e tomo teu lugar. Pode deixar, você está convidado para estar na congregação. Nós somos muitas das vezes coerentes com as coisas que acontecem em nosso redor. Diz a Bíblia que aquele que se assenta com o pecador, com o errado, com o ladrão, não denuncia, tem parte com ele. Às vezes nós temos medo de viver um insucesso, ou seja, não ter sucesso, ou não ter o que levar para dentro de casa, e concordamos com muita coisa que é feita em nosso redor, em nossa volta. E fingimos não ver, fingimos não entender, porque não está doendo em nós. Não é meu filho que está chorando, não é meu filho que está sofrendo, não é minha esposa que está ficando sem sair. Eu estou mais preocupado com o meu umbigo. Assim estava acontecendo com o povo de Deus, que já tinha deixado a adoração, já não reverenciava mais o Senhor. E no capítulo 2 de Abacuque, depois que o Senhor fala: escreve essa visão, porque o justo vai ver da pele e começa a explicar. Ai daquele que ajuda na tua casa coisas mais adquiridas. Ai daquele que tem tomado posse daquilo que não é seu.
E começa a dizer: ai daquele que tem clamado a vara, tem clamado a parede, a pedra não responde. E no versículo 20 do capítulo 2 de Abacuque ele fala assim: mas o Senhor está no templo, cale-se diante dele todos os moradores da terra. O Senhor está aqui nessa noite, o Senhor está nesta casa nessa noite, o Senhor está tomando conta da situação. E as pessoas viviam numa idolatria, o povo de Israel também buscava outros caminhos, outras forças, outros refúgios. E o Abacuque fala com Deus e Deus responde: o Senhor está no templo, cale-se diante dele todos os moradores da terra. O Senhor quer dizer para mim e para você: é hora de nós calarmos um pouco a nossa boca, para que o nosso gemido, para que o nosso falar não se torne murmuração. Deus ainda tem o comando de todas as coisas. E no capítulo 3, depois de Abacuque ter esse momento com Deus, ele faz uma oração ao Senhor. E ele fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, agora eu entendi o que está acontecendo. Agora eu entendi o porquê que os caldeus estão prevalecendo. Agora eu creio que pessoas aqui estão entendendo. Agora eu entendi o porquê eles não, aparentemente, estão vivendo um momento de sucesso. E o teu povo não está vivendo um momento de vexação, diz a Bíblia. De injúria, de afronta, de humilhação, de inquietação. Mas agora eu entendo, Senhor, por que está acontecendo. Na verdade, o teu povo está sofrendo, porque outrora o Senhor já havia mandado outros profetas dizer a eles que era para mudar o coração. E o Senhor dizia: buscar-me-eis e achareis, me buscar de todo o coração. E o teu povo se voltou à idolatria, à mentira. Existem coisas que nós não vamos deixar de fazer, irmãos. Mas existem muitas das coisas que nós estamos atribuindo ao próprio Satanás, porque a única coisa que é atribuída ao diabo na Bíblia é a mentira. A Bíblia diz que quem é o pai da mentira é o diabo. Às vezes nós não conseguimos ter êxito naquilo que o Senhor tem nos chamado, a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho. Nós não conseguimos atingir o objetivo, ainda que temos capacitação humana. É porque ainda nós fazemos a vontade do pai da mentira. O Senhor nunca procurou na face da terra, porque Ele sabe de que material você é feito. Ele sabe de que material você é feito. Ele sabe de que material eu sou feito. Desde Gênesis Apocalipse, em nenhum momento você vai encontrar um homem perfeito que nunca falhou. Para que houvesse uma remissão do meu e teu pecado, precisa mandar o próprio Deus encarnado. Para Jesus nos remir de nossas culpas. Sabe o que agrada ao coração de Deus, além de um coração contrito? É homem e mulher sincero. Homem sincero. A sinceridade não faz com que você, quando orar, os montes mudem-se de lugar. A sinceridade faz com que a tua oração realmente seja ouvida. E mais ainda, além de ouvida, atendida. Porque orar nós oramos, mas não temos sucesso em nossas orações, porque ainda nós queremos mentir para Deus, e muitas vezes mentimos para nós mesmos. Existe um capítulo na Bíblia, para mim não falhar, não me lembro, eu tenho vontade de, mas eu não quero errar, que quando Davi ora a Deus, ele fala assim: Senhor, expurga-me até os pecados que me são ocultos, ou seja, aqueles que eu não lembro, aqueles que eu nem sei se é pecado. É por isso que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, que também não deixou de errar. Mas ele sabia que ele falhava de tempos em tempos, então ele fala: Senhor, então o Senhor pegou até aquilo que eu não sei, ou que eu não lembro que eu fiz. O povo, a nação escolhida de Judá, o povo de Israel, vivia esse momento de infortúnio. E o Senhor mostra para Abacuque que o Senhor não estava sendo injusto com o povo escolhido e fazendo justiça para o povo que não era escolhido. Ele estava dizendo assim: Abacuque, na verdade estão passando um momento de colheita, tá?
Eles vão sofrer, mas o que eu vou fazer no meio de tudo isso vai ser uma coisa tão maravilhosa que quando vocês contarem, ninguém vai acreditar. O Senhor estava explicando por que estava punindo, aí falando, olha, vocês que estão juntando riquezas mal adquiridas, falando durante o capítulo 2, vocês podem ir na casa de vocês. Vocês clamam, versículo aqui para falar assim, ai daquele que edifica a casa com sangue, porque a pedra clamará da parede, versículo 11 do capítulo 2, e a trave responderá do seu madeiramento. Pessoas que eram dentro da igreja, assim estava como o povo da Babilônia, que clamava ainda outros deuses. Tem pessoas, sabe o que tem atrapalhado muitas pessoas? Tem pessoas que têm guardado coisas em casa, porque foi da tataravó. Tem gente que está guardando as coisas em casa, que foi da tataravó, da bisavó, não sei o que da avó, não sei o que. Algo que a própria família consagrou pelas suas crenças a deuses estranhos. A pessoa vai guardando. Israel estava cheio de pessoas assim. E quando o Senhor começa a responder a Abacuque, ele fala, Senhor, porque eu li aqui, eu te ouvi, agora eu estou começando a te entender. Então aviva a tua obra, ou seja, a minha vida, traga o avivamento para a minha vida, traga o avivamento para Israel. O Senhor até corrige, notifica, mas eu sei que quando o Senhor se irá, lembra da tua misericórdia. Ou seja, castiga, mas não mata não. Castiga, mas não mata não. E ele começa a falar mais. E começa a falar mais, e começa a falar mais, até chegar a esse versículo que eu li, onde disse, o versículo anterior, 16, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram, ouvindo a sua voz, o meu ventre comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, e entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim, descanse eu, no dia da angústia, e quando ele vier contra o povo que nos destruirá, ou seja, quando o Senhor vir contra o povo que nos destruirá, ou seja, quando o Senhor vem me dar refrigério, venha me dar descanso dentro da angústia, porque quando o Senhor vir contra o povo que quer nos destruir, ele sabia que algo tremendo ia acontecer. O que vocês e eu precisamos aprender quando existe algum levante contra nós, ou contra nossas vidas? Se você está no querer do Senhor, não é contra você, mas que a pessoa está pelejando. É contra Deus. Abacuque está mostrando claramente aqui que todos têm o direito de ter o diálogo com Deus, ter a indignação, porque foi isso que Abacuque fez. Como que eu posso estar vendo o povo sofrer? E o Senhor responde, não, eu não estou deixando ele ser próspero, não, ele está sendo apenas um instrumento nas minhas mãos para poder punir um povo rebelde. Tem pessoas que Deus pega na empresa, tem pessoas que Deus vai pegar na igreja, pegar na vizinhança, pegar em qualquer lugar, para ser instrumento dele, para nos punir, para nos corrigir, para falar a verdade, que muitas pessoas não têm coragem de falar. Nós precisamos estar com o ouvido atento e com a alma bem assim aliviada, para poder compreender quando o Senhor quer tratar conosco. E as pessoas vão pegar o versículo no capítulo 3 de Abacuque para poder fazer campanha, para avivar a obra no meio dos anos. Esse avivamento quer dizer assim, olha, se volte para mim, eu, o Senhor, estou dizendo, se você se voltar para mim, no momento da angústia, do sofrimento, no momento da minha ira, eu vou prevalecer com a minha misericórdia. Capítulo 3 de Lamentação, versículo 22, diz a Bíblia, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas nós estamos como o povo da Babilônia, estamos como o povo de Israel daquela época, deixando Deus a segundo plano. E nós não conseguimos fazer como o Abacuque, na hora que as coisas estão apertando, nós não conseguimos louvar o Senhor. Ele está dizendo, irmão, eu escrevi aqui a palavra aqui, certinho para poder falar na igreja. Ainda que a figueira não floresça, ou seja, não vai dar fruto. Ainda que não haja flores no jardim. É que eu não sei o que eu vou. Depois ele fala assim, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, não vai ter mais azeitona. Aí ele fala, no hino diz assim, eu sei que tem um Deus do céu olhando para mim. Vem louvar esse hino aqui de acordo junto com a equipe, vem cá. Vamos amanhã, vai continuar a ministrar.